Oi, oi, querido estudante! Tudo bem com você? Novamente estou por aqui. Sou a professora Daniele Nunes. Meu sinal na comunidade surda é este aqui. Seja muito bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje iremos a mais uma aula de língua portuguesa. Vamos aprender sobre anedotas. Vamos começar? Preparado? Então vamos lá para a nossa hora de aprender. Você já leu algum texto que te provocou risos e gargalhadas? Já se deparou com alguma história engraçada ou curiosa? Existem textos no nosso cotidiano que têm o objetivo de despertar o humor no interlocutor, ou seja, em quem ouve. Há muitos gêneros textuais que fazem isso, como piadas e cartoons. Porém, hoje iremos aprender sobre a anedota. Isso mesmo, a anedota. Vamos verificar na tela uma definição deste gênero textual. A anedota é um gênero textual que apresenta uma narrativa composta por diálogos diretos e situações do cotidiano que surpreendem o interlocutor. Ela relata uma história curiosa ou engraçada que geralmente tem o intuito de provocar o riso. Este gênero textual é composto de histórias curtas, de sequência narrativa e geralmente não apresentam um autor conhecido, mas isso não é uma regra. Apesar da possibilidade de essas histórias terem surgido de pessoas e lugares reais, as narrativas passam por modificações devido ao tempo e ao famoso boca a boca, que acabam exagerando em alguns casos. Bem, depois de apresentar a você e explicar um pouco sobre anedotas, vamos ler algumas? Fique atento e acompanhe-me. Juquinha pegou o ônibus e, ao entrar, pergunta para o cobrador: "Moço, quanto custa o ônibus?" O cobrador responde educadamente: "São R$ 2,30, garoto." Então, o Joãozinho fala alto: "Ei, pessoal, todo mundo vai descendo, porque eu vou comprar." Autor desconhecido. O que faz deste texto que acabamos de ler ser uma anedota? Lembre-se do que falei no início. A anedota surpreende o interlocutor. Você foi surpreendido ao término do texto? Percebeu o humor nele? Tenho certeza que sim. Vamos verificar com mais detalhes. O humor pode ser percebido aqui no mal-entendido que há entre Juquinha e o cobrador. Esse mal-entendido se deve à pergunta que Juquinha faz: "Moço, quanto custa o ônibus?" Perceba o duplo sentido dessa pergunta. Há duas possibilidades de entendimento. Primeiro, do valor de compra do automóvel ônibus e segundo, do valor da passagem do ônibus. E quando Juquinha faz essa pergunta, a resposta que o cobrador oferece refere-se ao valor da passagem. E é aí que o humor se concretiza quando Juquinha diz: "Ei, pessoal, todo mundo vai descendo, porque eu vou comprar." O humor apresentado nesta anedota se dá pelo duplo sentido que algumas palavras dão à frase. Gostou de ler esta anedota? Vamos ler mais uma? Texto 2. Uma garota foi ao médico para perder uns quilinhos. Após o exame minucioso, ele disse: "Você pode comer de tudo por 2 dias. Depois, pule um dia e volte a comer normalmente por mais 2. Pule outro dia e assim por diante, durante o mês inteiro. Se seguir à risca, você vai perder pelo menos 5 quilos." No início do mês seguinte, ela retornou ao médico, 15 quilos mais magra. Incrível! Vejo que você seguiu minhas instruções rigorosamente. Parabéns! Obrigada, doutor, mas fique sabendo que eu quase morri. De fome? Não, de tanto pular. José Lima. Vamos compreender melhor esse texto agora. Neste diálogo que acontece entre a garota e o médico, há uma recomendação da parte do doutor para que a garota pudesse
emagrecer, mas não fica clara a recomendação. A garota entende de uma outra forma a recomendação que o médico passa e ela passa a usar seu próprio método para perder peso, método que não foi indicado por ele. Depois da leitura de duas anedotas, eu quero chamar a atenção de você para algumas características em comum. Primeira, narrativa curta. Nestas duas anedotas que acabei de ler para você, há poucos personagens. Apenas 2, se vocês repararam. Segunda característica, foi utilizada uma linguagem coloquial. A linguagem coloquial é aquela que é usada sem formalidades e em situações bem comuns, como em uma conversa. E por último, temos o duplo sentido. O humor que está presente em toda a anedota advém justamente do duplo sentido que esses textos oferecem. Depois de lermos textos divertidos e aprendermos sobre anedotas, vamos testar nosso conhecimento? Chegou a hora da atividade. Atividade número 1. Leia o texto abaixo. A professora tenta ensinar matemática ao Carlinhos. Carlinhos, se eu te der 4 chocolates hoje e mais 3 amanhã, tu vais ficar contente, responde o Carlinhos, autor desconhecido. O texto lido tem a intenção de provocar risos e é um texto humorístico. O humor desse texto está no fato de: letra A, a professora repetir várias vezes a palavra com. Letra B, Carlinhos estudar matemática. Letra C, Carlinhos dar uma resposta diferente do que a professora esperava. Letra D, Carlinhos receber chocolate da professora. Querido aluno, qual a resposta correta aqui nesta atividade número 1? O humor desse texto é devido a quê? Observe o texto e vamos verificar a resposta agora. A resposta correta é a letra C. O humor desse texto está no fato de Carlinhos dar uma resposta diferente do que a professora esperava. Passemos agora para a atividade número 2. Identifique a alternativa que apresenta uma característica do gênero textual anedota. Letra A, narrativa longa. Letra B, emissão de opiniões. Letra C, linguagem formal. Ou a resposta correta é a letra D, narrativas curtas. Qual dessas alternativas apresenta uma característica do gênero textual anedota? Qual é a resposta correta, aluno? Vamos verificar? A resposta correta é narrativas curtas. Vimos durante a aula que esta é uma das características do gênero textual anedota. As histórias são curtas. Passemos agora para a atividade número 3. Leia o texto abaixo. Joãozinho vai fazer uma pescaria com o pai. Pai, como é que os peixes respiram debaixo d'água? Não sei, meu filho. Pouco depois, pai, por que os barcos não afundam? Não sei, meu filho. Pouco depois, pai, por que o céu é azul? Isso eu também não sei, meu filho. Pai, você não se incomoda de eu ficar fazendo essas perguntas, não é? Claro que não, meu filho. Se você não perguntar, nunca vai aprender nada. Depois de ter lido o texto, podemos afirmar que ele é: letra A, uma piada. Letra B, uma charge. Letra C, um cartoon. Ou a resposta correta é a letra D, anedota. Verificamos alguns gêneros textuais, mas nesta aula de hoje nós focamos em apenas um gênero textual.
qual o gênero textual que se encaixa nesta narrativa que acabamos de ler, aluno? Vamos verificar? O gênero textual é anedota. Por isso, a alternativa correta é a letra D. Parabéns, querido aluno, você que se esforçou em responder essas questões por aqui. Quero te convidar agora para a hora da revisão. Você aprendeu nesta aula que as anedotas são narrativas curtas, apresentam linguagem coloquial, duplo sentido e seu objetivo é provocar risos. Rir é o melhor remédio, seja para uma criança, adolescente, adulto ou idoso. E por que não promover esse remédio através de contagens de anedotas? Você viu por aqui que a função da anedota é provocar o riso. Veja que estratégia boa, uma ótima diversão através da comunicação. Quero sugerir para você, aluno e aluna, separar algumas anedotas e ler para a sua família, amigos e colegas de classe. Que tal promover esse momento de muitas gargalhadas? Desse modo, você desperta risos e aprende lendo. Só tenha cuidado para não usar anedotas com escritas que ofendam pessoas. Isso é muito importante. Quero terminar a aula de hoje com uma frase. A leitura engrandece a alma. Pense nesta frase e reflita. A nossa aula chegou ao fim e foi ótimo ler algumas anedotas para você. Espero que você tenha conseguido aprender mais sobre elas. Aguardo você aqui na nossa próxima aula. Um grande abraço e tchau, tchau! Olá, estudante! Tudo bem? Eu sou a professora Nathalie Cancelli, da Divisão de Educação Infantil. Bem-vindos ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias Educacionais da CEMED. Estou aqui no quadro Eba! Vamos jogar? Nossa aula de hoje, vamos falar sobre danças regionais. Essa aula terá duas partes e hoje, na primeira parte, falaremos da importância da dança. As danças sempre foram um importante componente cultural da sociedade. O folclore brasileiro, por exemplo, possui diversas danças regionais que representam a cultura de uma determinada região do país. E algumas danças regionais, típicas brasileiras, são tão tradicionais quanto o próprio carnaval. As danças brasileiras são genuínas expressões da nossa cultura. Através de ritmos e movimentos, contam parte da história do país e suas respectivas regiões. São tão marcantes em determinados estados que algumas delas acabam se tornando símbolos populares e responsáveis por movimentar o turismo ainda na época das festas. E como nós brasileiros somos um povo alegre e festeiro, é difícil não entrar na roda quando os instrumentos começam a fazer barulho. É difícil encontrar um carioca que não se sinta em casa quando os batuques do pandeiro e do tamborim anunciam aquela roda de samba característica do Rio de Janeiro. E se você viajar para Pernambuco em janeiro ou fevereiro, o desafio será não se sentir energizado com o ritmo e as cores vibrantes do frevo pernambucano. Tanto o samba como o frevo são representações do que são as danças populares do Brasil, com grande relevância em suas regiões. Mais do que uma atividade de descontração e entretenimento, a dança é uma maneira de compreendermos o nosso passado e o processo de miscigenação cultural que marca a identidade do brasileiro. Afinal, os ritmos, os instrumentos e os movimentos são de origens diversas. Nossas danças carregam marcas da influência indígena, dos africanos que vieram escravizados e dos europeus que colonizaram o país. Então, podemos dizer que as danças brasileiras surgiram com a chegada de vários povos que chegaram no Brasil.
e com a incorporação dos sons e ritmos proporcionados por vários instrumentos. Claro que cada manifestação tem sua origem em um momento e região diferente. Mesmo assim, podemos falar que as manifestações de dança ocorreram a partir desse encontro de culturas e a inserção dos primeiros instrumentos junto às tradições vinda dos povos que chegaram ao país. Mas como podemos caracterizar as danças regionais? Essas danças são geralmente baseadas em histórias, lendas, cultos religiosos, datas comemorativas, festejos típicos e outras influências. Possuem também caracterizações e cores, como roupas e cenários, que ajudam a contar a sua história. Agora, vamos para a hora da atividade. Temos muitas danças regionais, mas para dançarmos essa variedade de danças, precisamos de coordenação, ritmo, saber se movimentar e se expressar de acordo com cada dança e sua tradição. Já sei o que podemos fazer. Vamos aprender a nos movimentarmos com expressão? Colocar sentimento nos movimentos para depois conhecer algumas danças regionais? Vamos começar? Assim, ó. Quero que vocês façam um movimento de como se vira uma folha de um livro. Como vocês fariam? Sabem? Olha, eu faria dessa forma. Viraria um livro. O que vocês acham? Isso mesmo. E agora, se esse livro fosse bem grande, como vocês fariam para virar essa folha? Pensem aí, façam um movimento. O meu movimento seria assim, ó. Viraria essa folha bem grande. Legal, não é? E se fosse pequeno, esse livro, viraria pequenininho. Isso mesmo. Certo, então estamos virando a página do livro e de repente vocês escutam um barulho. Para e olha de um lado para o outro. Como seria essa expressão? Pararia, olharia para um lado e olharia para o outro. Certo? Agora vamos colocar expressão nesses movimentos. Eu vou fazer aqui e eu quero ver se vocês conseguem identificar alguma expressão. Olha lá, hein? Vou fazer. Conseguiram identificar? Perceberam? Expressão que eu coloquei durante os movimentos? Viram que quando eu virei a folha pequena, eu fiz uma expressão mais triste. Quando eu fiz a grande, virei a folha grande, eu já fiquei mais alegre. Depois uma cara de espanto. Pensando, escutando algum barulho de um lado para o outro, certo? Agora eu vou me movimentar dançando e com expressão, certo? Vamos lá, de novo, hein? Vou tentar colocar muito mais movimento. Vamos lá. Viram? Como a gente consegue juntar movimento com expressão, perceberam? Vocês conseguiram ver? Triste, tristeza, alegria, espanto, medo. Com pequenos movimentos, a gente até consegue fazer uma coreografia, não é? Com expressão e sentimentos. Nas danças regionais, também encontramos muita expressão, pois ajuda a contar a sua história. Podemos perceber a importância do movimento com expressão e quanta diferença faz, não é? Nas danças regionais, temos uma diversidade de movimentos que devem ser feitos com expressões, sentimentos, para valorizar a sua história, festejos típicos e sua influência. No Brasil, temos uma grande variedade de danças típicas regionais. E o nosso Brasil é dividido em 5 regiões. Sabem quais são elas? Vou contar para vocês. Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Nós moramos na região Norte e temos uma variedade de danças típicas regionais. Mas uma dança regional de muito destaque aqui, podemos dizer que é o boi-bumbá. Segundo os historiadores, a manifestação teve origem na cultura dos países da Europa, especialmente da tradição luso-ibérica do século XVI. E foi trazida para o Brasil através de colonizadores portugueses, misturando-se à cultura dos países da África e indígena. O Festival Folclórico de Parintins é um festival de boi-bumbá que acontece todos os anos na cidade de Parintins, no interior do Amazonas.
É considerado patrimônio cultural do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. Sua principal característica consiste numa dança acompanhada por uma música regional, onde um homem vestido de boi faz várias coreografias. Ao redor do boi aparecem vários personagens típicos do século: vigário, catirina, escravo fugitivo, boiadeiro, capitão do mato, entre outros personagens. O boi era visto por escravos negros e indígenas como companheiro de trabalho, símbolo de força e resistência. Por isso que toda a encenação gira em torno dele. E aí, aluno, gostou do nosso destaque da região norte? A dança regional do boi-bumbá. Agora eu tenho um desafio para vocês. Gostaria que vocês pesquisassem alguns movimentos e a música do boi-bumbá para poder dançar. Mas lembre-se de fazer esses movimentos usando expressões e sentimentos, como a gente fez na primeira atividade. Agora eu tenho um desafio para vocês. Eu trouxe uma música de boi-bumbá. Vou fazer os movimentos aqui para ver se vocês sabem que música é essa. É uma música que fez muito sucesso. Fazer um movimento, só um movimento, simples, sem expressão nenhuma. Conseguiram? Sem expressão, né? Só fazendo movimento. A gente tem que colocar emoção, sentimento nessa música, não é? Eu vou então fazer o seguinte, eu vou cantarolar essa música e fazer um movimento, tentando aqui me expressar com alegria, com emoção. Vamos lá? Vamos lá, hein? Já sabem? Olha, eu tô vendo que tem um pessoal que já tá cantando, hein? Isso mesmo, a música Ritmo Quente, do Caprichoso. Fez muito sucesso, não foi? Eu sei que tem uma variedades, temos dois bois, não é? Garantido e o Caprichoso. Eu trouxe essa música aqui só pra gente ver alguns movimentos e a gente ver como é importante a gente se expressar com sentimento. Se eu dançar só de uma forma simples, né? Não vai ter muita graça. Então, qual é o nosso desafio? Eu trouxe essa música aqui para vocês e eu desafio vocês a fazerem a coreografia dessa música, que eu sei que a maioria, o papai, a mamãe, todo mundo conhece esse movimento, essa coreografia. E a gente vai fazer usando toda a expressão e sentimento, tá? Muita emoção, sorrindo, vibrando. E aí vocês podem filmar vocês fazendo essa coreografia e colocar nas redes sociais de vocês. Marca a gente lá, para a gente poder ver você se movimentando. Vai ficar muito bacana, não é? E aí usa toda a atividade que a gente fez, aquela primeira atividade de expressão e sentimento, e a gente traz a dança regional típica do norte, o boi-bumbá. A gente consegue juntar os dois. Vocês conseguem? Eu vou aguardar o vídeo de vocês. Hoje aprendemos que as danças são um importante componente cultural da sociedade. As danças brasileiras são genuínas expressões da nossa cultura que, através de ritmos e movimentos, contam parte da história do país e de suas respectivas regiões. Nossas danças carregam marcas da influência indígena, dos africanos que vieram escravizados e dos europeus que colonizaram o país. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo Eba! Vamos jogar?